Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos para mais uma aula de inglês, começando com a nossa revisão e correção da atividade da aula passada. Vamos lá? Na aula passada a gente fez a atividade começando aqui na página 75, não é? E lá em cima, ele perguntava já aqui, ó, sobre esse texto, né? Aqui ele tem uma dica muito importante pra gente. Olha só, prediction. Prediction é quando a gente identifica dicas sobre qual vai ser o assunto do texto a partir de coisas como as imagens que ele mostra, o formato do texto, ó, como ele está aqui, estão vendo? Quando ele fala layout é o modelo em que o texto se apresenta, ó. Título destacado, uma lista de informações, não é? Aqui, provavelmente dentro de um site, porque nós temos aqui em cima botõezinhos, ó, que simulam como a gente já conhece um site da internet, não é? Então, primeiro de tudo, Genre Analysis. Look at this profile. It is taken from. De onde é que vocês acham que foi tirado estes perfis? De uma revista, de um website ou de um livro? Já diz tudo porque nós temos aqui inclusive o endereço do site, não é? Olhando para o título e para as fotos, o que vocês supõem que seja o conteúdo desse texto? Eu coloquei aqui do meu jeito, mas se vocês colocaram alguma resposta que se encaixa com esse sentido, também está correto, tá bom? Informações sobre pessoas famosas. Strategy review. Use inference to answer the questions. Então, usar a inferência para responder as questões. Isso quer dizer que essas respostas não estão diretamente no texto. Usar a inferência é usar as informações que nós temos para deduzir qual é a resposta correta. Por exemplo, is Cameron Diaz short? A Cameron Diaz é baixa? Então a gente vai olhar lá na altura dela, ó, height. Ela mede 1,75 m. Eu acho que uma pessoa desse tamanho não é baixa, é uma pessoa mais alta, não é? Então aqui eu disse, no, she isn't. Ela não é baixa. Is Kaká chubby? O Kaká é gordinho? Cadê? Ele tem 77 quilos. Então também não acho que ele seja chubby. Por isso, ó, no, he isn't. E nessa questão a gente completaria com as perguntas. Where is Kaká from? Porque a resposta diz, ó, from Brasília. Is Kaká tall? Yes, he is. Is Cameron Diaz chubby? No, she isn't. She's thin. Essa palavra quer dizer magro. Então, se aqui está negando e depois está dando a informação correta, eu usei a inferência para deduzir que na pergunta está perguntando se ela é chubby. Nas últimas duas, eu usei duas formações de frases diferentes, mas as duas estão corretas aqui. Tanto se eu usar dessa forma aqui, na 5, como se eu usar dessa forma na 4, estão corretas, tá bom? Does Kaká have his hair long? Ele tem o cabelo dele longo. Are her eyes brown? Os olhos dela
são marrons, são castanhos no caso, não é? Continuando, a gente teve uma atividade onde a gente tinha um texto aqui e a gente tinha um áudio para ouvir, não é? 2 áudios, aliás. O primeiro áudio sobre esse texto que já estava escrito aqui e o segundo áudio lá na lição 4. Olha só. Comprehension check. Answer the questions. What's the problem in conversation A? Qual é o problema na primeira conversa, nessa aqui? Sorry, my throat. Desculpem, minha garganta está um pouco irritada. Richard's cell phone is off. O Richard está com o telefone desligado. The boy called the wrong number. O garoto ligou para o número errado. Foi essa aqui nesse caso, não é? Ó, wrong number. What's Richard's phone number? É esse aqui de cima, ó. Esse aqui de baixo é o número errado que ele ligou. Esse de cima é o número verdadeiro do Richard. In conversation B, Chad is calling to know what's for homework. Já na questão 4, olhem só, esse é o número para vocês corrigirem aí que é falado lá. 9980. A gente já falou sobre o zero, que quando a gente está falando sobre ano, número de telefone, tá bom? A gente vai falar, ao invés de zero, a gente fala O. Então, 9980-3509. Números de telefone em inglês são falados número por número, tá bom? A gente não vai dizer, por exemplo, 9.980. Não, é número por número. Aqui no Brasil, qual a diferença do que a gente fala? Geralmente a gente diz a cada 2 números, não é? 99, 80, 35, 09, por exemplo. É assim que eu falo o meu telefone. Como é que vocês falam de vocês? Número por número? Aqui nessa questão, a gente colocaria na ordem. Verifiquem aí as respostas de vocês se estão na ordem correta. Hello? Hello, this is Mark. Can I speak to Sylvia, please? This is Sylvia. Hi, Sylvia. How are you? Hi, Jack. Jack? Sorry, is this 4596092? Yes, but there's no Jack here. Sorry again. No problem. Hoje nós vamos fazer a review, tá bom? A revisão da unidade 5. Então nós temos aqui atividades bem simples, gente, coisas que a gente já viu durante toda essa unidade, que inclusive vocês podem voltar algumas páginas para reverem, relembrarem, recapitularem, tá bom? As atividades são todas as que a gente já viu relacionadas a essa unidade do livro. Então, na primeira, diz assim, ó. Complete this description with a, an, or nenhum artigo, tá bom? Ou seja, vocês vão colocar a, an. Aí, quando não precisar de artigo, ou vocês colocam um X ou podem deixar em branco mesmo, não tem problema se deixar em branco, tá bom? Quando não precisar. Por exemplo, aqui, ó. Peter is wearing a black suit. Aqui eu já vou dizendo que depois vem an orange shirt. Lembrando que a gente usa o artigo a antes de consoantes, an antes de vogais, tá bom? Na número 2, diz assim:
Look at the picture of Jack and underline the correct word in parentheses. Então, olhem só para a imagem dele. E nós vamos sublinhar dentro dos parênteses a palavra que se enquadra melhor com ele, tá bom? Por exemplo, vocês acham que o Jack é tall, short ou medium height? Eu acredito que ele seja, cadê? Medium height. Não parece ser alto, não. Então, vocês escolhem qual dessas palavras dentro desses parênteses e sublinham a que vocês associam a ele, tá bom? Na número 3, describe yourself and the clothes you're wearing. Você vai fazer do mesmo jeito que está aqui, ó, usando essas informações sobre você. Aqui já começa com I am. Deixe-me ver. Eu posso dizer que eu sou. I am medium height. E aí vocês vão continuando, tá bom? Podem usar como modelo esse aqui. Lembrando que ao invés de falar he is, ele é, nesse caso a gente vai utilizar I am, porque nós estamos falando de nós mesmos, não é? Na questão 4, order the sentences to make a conversation. Do mesmo jeito daquela atividade que a gente fez, a gente vai ordenar essa conversa. Aqui já tem o número 1, tá bom? No número 5, look at these pictures and correct the mistakes. Olhem para as figuras e corrijam os erros. Por exemplo, aqui está dizendo que é uma bola, mas não é uma bola. Então aqui tem, ó, this isn't a ball. It's an egg. Ok? Primeiro diz que não é o que está mostrando aqui, o que está falando, e depois diz o que é de verdade. Não é uma bola, é um ovo. This isn't a ball, it's an egg. Tá bom? O exemplo está bem claro, mas qualquer dúvida podem falar comigo que eu ajudo vocês nessa, tá bom? Lembrando que aqui a mãozinha, ó, às vezes está perto, às vezes está longe. Então lembrem-se que a gente utiliza this para perto e a gente utiliza that para longe, tá bom? E no plural, quando for mais de uma coisa, se aqui fosse mais de um ovo, a gente utilizaria these no plural. E quando está longe, that no plural é those. Tá bom? Those. Esse O ficou horrível. Pronto. Those. Então, pessoal, bye bye. See you. And I miss you. Saudades de vocês. Tchau. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau.